Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que todos estejam bem aí. Vamos dar continuidade aqui à nossa caminhada aqui de resolução de questões, né, que é o foco básico aqui do canal, né, canal aqui bem simples, onde o objetivo básico é estar resolvendo questões especificamente de concursos públicos na área de Química e processos seletivos para quem está almejando aí a pós-graduação, né, seja mestrado ou doutorado. Então, a gente coloca questões aí mais ou menos não, questões específicas, né, de bancas desses contextos, né. Como sugestão do nosso grupo que a gente tem lá do WhatsApp, para quem está assistindo pelo YouTube e não conhece o grupo, eu vou deixar o link aqui também para quem quiser entrar, né? Um grupo aberto para quem está prestando concurso, está focando em concurso ou processo seletivo, como eu disse. Foi uma sugestão lá do grupo, né? E foi uma questão cobrada do concurso para técnico em Química, cargo de técnico em Química, da UFPR 2014, beleza? Então vamos lá, uma questão aqui que aparentemente começa a dar um problema, dela pode... pessoa, dependendo do caminho que ela seguir, pode se embananar toda, mas é uma questão aqui bem simples, tá? Dá para resolver rapidinho. Vamos lá, então, ver o enunciado e ver o que se pede. 1,5225 gramas de um sólido com fórmula genérica, então a gente tem um sal hidratado aqui, né, um cloreto de magnésio, com uma quantidade de água aqui de hidratação, né, que a gente não sabe, né, a 100 graus, perde todas essas moléculas de água. Então, a 100 graus, pessoal, essas moléculas de água aqui, ele vai sofrer um processo de desidratação, essas moléculas de água vão sair, né, formando um sólido branco de 0,7125 gramas. Esse S aqui foi na hora que eu fui de editar aqui, deu errado, tá? Esse S não está na questão, não. Sendo assim, é correto afirmar que o número de moléculas de água X presentes na fórmula genérica então aqui, pessoal, tem que prestar muita atenção, tá pedindo o número de moléculas presentes aqui, ó, tá? O número de moléculas que a gente vai ter na estrutura aqui, tá bom? Isso aqui vai ser, provavelmente tem que ser um número inteiro, né? A gente não vai ter molécula de água quebrada. Então aqui pode ser 1, 2, 3, então vai ter o número de moléculas aqui na fórmula genérica dele, tá? Beleza? Você não confundir número de moléculas, você multiplicar depois vezes o número de Avogadro, tá? O número de moléculas que você vai ter na fórmula genérica. Então vamos lá fazer uma diferença aqui, né? Então a gente tinha no início aqui o cloreto, o sal hidratado, né? Com uma determinada massa. Então, a massa desse sal aqui hidratado, ela é de 1,5225 gramas. Beleza, aí ele perde as moléculas de água, né? Vai sofrer um processo de desidratação aqui numa dada temperatura. E a massa dele, vou colocar aqui massa aí, como se fosse uma massa inicial, a massa final aqui que a gente tem depois desse processo que retirou as moléculas de água, essa secagem aqui, a gente chega numa massa final de 0,7125 gramas. Então, pessoal, aqui, né, a diferença do que você tinha, da massa que você tinha do sal hidratado com o sal aqui desidratado, é a quantidade em gramas de água que evaporou, né? Que evaporou, que saiu da desidratação do sal, né? Da estrutura do sal. Então, e essa quantidade aqui, se a gente fizer os cálculos aqui, a gente vai achar, vou até refazer os cálculos, tá bom? Porque às vezes a gente acaba errando o cálculo e leva aí a marcar a alternativa errada. Então, só um instante aqui. Preparar os cálculos aqui. Um 1,5225 menos 0,7125. A gente vai ter 0,81 gramas de água, tá? Então, a massa, essa diferença do que tinha do sal hidratado que remanesceu ali do sal depois de ser secado, né? Esses 0,1 gramas, ela é referente à água. E aí, pessoal, vamos passar isso aqui tudo para número de mols, que aí fica mais interessante da gente ver aqui e achar o número de mols, né? Que é o N que vai estar ali na estrutura. Então vamos lá. Bem, aqui a água já está aqui, eu tenho 0,81 gramas de água. Qual que é o número de mols que a gente tem em 0,81 gramas de água? Basta dividir pela massa molar da água, né? A massa molar da água, fornecer aqui os dados, hidrogênio 1, oxigênio 16, então 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então eu divido aqui pela massa molar da água, né? Isso aqui seria a massa molar, gramas por mol. E aí eu vou obter aqui que o número de mol aqui
H2O, que se refere a essa quantidade de água que estava contida ali na estrutura do sal, a gente vai achar um número de mols de água de 0,045 mol. E aí, pessoal, beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa para a massa que sobrou aqui do cloreto de magnésio, né? A gente vai dividir pela massa do cloreto de magnésio. E a gente vai lá, pega as massas molares, 24, mais 35,5, mais 35,5, a gente vai achar que a massa molar do cloreto de magnésio ela é de 95 gramas por mol. Então eu vou pegar essa quantidade aqui, né? Eu vou passar ela para cá, ó. O número de mols que eu tenho nessa estrutura de cloreto de magnésio vai ser igual à massa que eu tenho de cloreto de magnésio, tá? Agora é a massa dele sem a água, né? Dividido pela sua massa molar, que é 95. E aí, pessoal, eu acho o número de mols aqui igual a 0,0075 mol. Deu uma falhada aqui. Mol de cloreto de magnésio. Beleza, pessoal, vamos destacar esses dois resultados aqui, ó, e vamos analisar eles separadamente, tá? Então aqui a gente tem uma boa relação estequiométrica da água, que era contida nessa estrutura do cloreto de magnésio, e do cloreto de magnésio. Então a gente sabe, pela estequiometria aqui, que a gente tem para cada 0,0075 mol cloreto de magnésio, a gente tem 0,045 mol de água. Então, essa relação estequiométrica. E aí, pessoal, quando eu tiver 1 mol de magnésio, tá? Quando eu tiver 1 mol, que é a estrutura aqui toda, essa estrutura aqui toda não se refere a 1 mol, certo? Quando eu tiver 1 mol de magnésio, quantos mols que eu vou ter de cloreto de magnésio, de água, né? Então, basta eu fazer a regra de 3 aqui, né? Então, 1 vai ser x. E aí, x vai ser igual a 0,045 dividido por 0,0075. E aí, vamos conferir mais uma vez para a gente ver qual o resultado que a gente vai obter aqui. A gente vai dividir aqui 0,045 dividido por 0,0075. E a gente acha 6, né? Então, o número de mols que a gente tem de água referente, quando a gente tem 1 mol de cloreto de magnésio, é de 6 mols. Né? E esses 6 mols aqui, na verdade, né, poderia aqui dar uma ambiguidade aqui, está falando número de moléculas. Bem, mas é presente na fórmula. Então, o número de moléculas presente na fórmula, pessoal, vai ser o próprio número de mols que a gente tem, tá? Aqui a banca poderia ter uma maldade aqui e colocar aqui com ordem de grandezas maiores, tipo 6,6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, tipo assim, 36 vezes 10 elevado a 23. Para você multiplicar isso aqui por 6 vezes 10 a 23, arredondando aqui o número de Avogadro. Mas aí aqui era questão de interpretação, né? Você tem que entender que esse número de moléculas que ele está falando aqui, que está presente na fórmula genérica, nada mais é do que o número de mols que a gente vai ter de água aqui nessa estrutura quando a gente tem 1 mol desse sal hidratado. E aí nos levaria a marcar a alternativa A, que confere com o gabarito sugerido por quem deu a sugestão da questão. Então, pessoal, questão aqui bem tranquila, né? É o que a gente tinha que raciocinar aqui, sempre é estequiometria. Falo que estequiometria sempre é proporção. O que vai anteceder a estequiometria, você chegar numa relação estequiométrica, é o raciocínio que você vai conduzir. Né? E isso aí a gente vai pegando mais maldade fazendo o exercício. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado aí. Pedir para compartilhar, interagir, né? Para a gente estar alcançando mais pessoas aí e possivelmente ajudando no desenvolvimento aí da resolução dessas questões. Então, um abraço e até a próxima.